Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente hoje na sua casa. Hoje nós estamos aqui às 10 horas da manhã, mais uma vez, para estarmos juntos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e estudando a palavra, que a palavra de Deus, que é o nosso ensinamento para a nossa vida. Na Bíblia nós encontramos tudo o que nós precisamos e necessitamos. E nós estamos passando um momento difícil, com distanciamento, mas nós estamos firmes. Não podemos perder o nosso foco. E hoje nós estamos aqui para estudar mais uma vez na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista dos Campos dos Goitacazes. E hoje nós já estamos na penúltima lição, porque nós já estamos terminando o ano. O ano já está se findando, já está chegando o Natal, já está chegando o Ano Novo e nós estamos vencendo. Glória a Deus, meus irmãos, porque Deus, Ele está nos protegendo, Ele está nos livrando e está nos dando essa bênção de estar vencendo este ano de 2020. E neste momento, quem vai estar lecionando hoje para a gente, nos ensinando, é Helenice. Helenice, ela é educadora religiosa da Primeira Igreja Batista de Rio Bonito. E vai estar conosco também o nosso seminarista, o Dila, que vai estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E assim que o Dila terminar o louvor, ele vai orar e pedir a bênção de Deus para a nossa grande amiga, que vai ser a nossa facilitadora no dia de hoje. Que Deus possa estar nos abençoando e enriquecendo a cada dia mais. Dila, seja bem-vindo. Você é uma bênção na causa do Senhor e que você possa continuar sendo instrumento nas mãos do Senhor. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor com Dila Jones. Deus te abençoe, querido. Obrigado, Edneia. Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja sobre a vida de todos que estão a partir de agora presentes. Vamos cantar, vamos exaltar o nome do nosso Deus. Vamos dizer nessa manhã o quanto Ele é grande, o quanto Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Vamos cantar, vamos adorar o nome dEle. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em
nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos entoar novamente, que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Nós te pedimos a tua bênção agora para a palavra da Helenice, que vai ministrar, Senhor, aos nossos corações nesse momento. Que o Senhor a use para a honra e glória do teu santo nome e que nós possamos aprender mais do Senhor nessa manhã. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos. Que alegria e que honra em estar com vocês. Me sinto privilegiada em compartilhar essa lição com os irmãos. Nesse tempo tão desafiador, tempo de tantas lutas e incerteza, Deus tem sido o nosso socorro bem presente. Ele tem nos abençoado, Ele tem nos oportunizado a seguirmos em frente, não é mesmo? Eu sou a Helenice Lopes Vieira Machado, casada com Galdir Júnior, mãe da Ana Laila. Sou membro da Primeira Igreja Batista em Rio Bonito, pastor Luciano Conzendê. Espero que nesse tempo possamos aprender juntos. Minha oração é que essa lição seja para o seu crescimento, assim como foi para o meu. Eu estarei compartilhando com os irmãos a lição de número 12, que tem como tema Vencendo a adversidade em meio à difamação. Ela está baseada na Bíblia em Daniel capítulo 6. Quando olhamos à luz da Bíblia para a vida desse grande homem de Deus, Daniel, ele nos inspira, ele
nos revela, né, pelo seu exemplo de fé, de temor, de respeito, de honestidade, de fidelidade a Deus. Daniel, ele permitiu ser forjado por Deus, ao ponto de ser reconhecido como um homem íntegro e de espírito excelente. Isso está relatado aqui em Daniel capítulo 6, versículo 3, que diz assim: então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. A palavra de Deus diz que Daniel tinha um espírito excelente. Queridos, Daniel, ele estava inserido numa cultura pagã. Por certo, foi-lhe oferecido ou até mesmo imposto valores e princípios que não eram vindos de Deus. Mas ao vermos a palavra, ao vermos relatado nesse capítulo, nós percebemos que Daniel, ele permaneceu firme e temente a Deus. Hoje, nós também estamos inseridos numa sociedade, numa cultura onde somos pressionados, onde a adversidade bate à nossa porta, onde somos constantemente convidados a cedermos, a abrirmos mão dos nossos valores absolutos. Mas a exemplo de Daniel, nós devemos nos manter firmes e focados em Deus. E aí nós podemos ver quem foi Daniel, né? Daniel era um jovem hebreu, filho de pais hebreus, pertencente à linhagem real de Judá, ou pelo menos, né, a alta nobreza de Israel. Isso está em Daniel capítulo 1, versículo 3, que fala dessa linhagem de Daniel, que diz assim, depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza. Então aqui nós podemos ver que Daniel, ele foi retirado, né, dessa alta nobreza. E quando a Babilônia toma Judá e saqueia Jerusalém, Daniel, ele foi levado cativo como muitos outros jovens. Por certo, ele tinha idade entre 12 a 16 anos. Chegando na Babilônia, juntamente com seus companheiros, Daniel, ele foi educado para o serviço no Império Babilônico. Ele também foi instruído na língua e na civilização dos caldeus. Daniel capítulo 1, versículo 4 nos diz isso, que eles foram escolhidos, né, que foram jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Então Daniel, ele foi instruído, né, dessa forma. E dentre, né, os seus companheiros lá na Babilônia, nós temos destacado através da Bíblia, né, aqueles 3 amigos que eram Hananias, Misael e Azarias. Daniel, ele se tornou muito conhecido por causa da sua sabedoria e também da sua piedade. E Daniel também era um homem que observava a lei mosaica. Viveu mais de 90 anos, ocupou posições elevadíssimas. Ele estava sob, né, o reinado de Nabucodonosor, ele também esteve durante o reinado de Belsazar, ele esteve durante o reinado de Dario e de Ciro. Desde que ele foi levado de Judá cativo para a Babilônia, ele viveu na grande Babilônia. Mas ele teve uma vida irrepreensível, mesmo estando no meio de uma sociedade corrupta, mesmo estando no meio da corte corrupta.
Embora ele sendo exilado, embora ele sendo estrangeiro, Daniel ele galgou um cargo, né, de alta categoria dentro dessa corte, né? Ele chegou a ter o cargo do primeiro-ministro. Mas o maravilhoso disso tudo é que Daniel permaneceu fiel a Deus. Quando o rei Dario resolveu acabar com a corrupção em seu governo, ele instituiu 120 sátrapas e 3 governadores. E Daniel ele foi escolhido e ele estava entre esses 3 governadores. Mas a gente pode perceber que aqueles que deveriam vigiar, aqueles que deveriam fiscalizar as finanças, né, do palácio, da corte, eles se corromperam. O governo mudou, mas o coração do homem não mudou. A corrupção estava instalada dentro do palácio. Estava instalada nas mais altas rodas do governo de Dario. Por isso que a postura de Daniel incomodou os tantos outros que estavam ali. Daniel, ele se manteve íntegro. E a despeito do ambiente, ou seja, Daniel não se permitiu corromper. Ele não se vendeu, ele não negociou seus valores absolutos. Por isso que Daniel ele foi vítima da difamação. Mas mesmo vivendo esse momento adverso, mesmo sendo difamado, Daniel ele nos deixa uma lição incrível que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu distribuí em 3 tópicos que eu acho que nos ajudará a nos mantermos firmes, assim como Daniel foi. O primeiro tópico nos diz que, em meio à difamação, decida ter excelência e caráter. Foi exatamente isso que Daniel fez. O rei Dario, observando a fidelidade de Daniel, quem Daniel era, ele pôde perceber que ele era diferente dos demais. E também em função da sua sabedoria, observando que Daniel ele fazia o que era correto, Daniel tinha grandes qualidades, então ele decidiu nomear Daniel sobre os demais. Daniel 6, versículo 1 e 2, diz assim, Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre ele, um dos quais era Daniel. Então, Daniel ele se tornou um supervisor. E quando isso aconteceu, os outros supervisores se enfureceram e foram tomados pela raiva, pelo ódio. Eles foram tomados, por isso e decidiram então conspirar contra Daniel. Eles queriam manchar a liderança de Daniel. No capítulo 6, versículo 4 e 5, diz que diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então, o que nós observamos aqui? Observamos que, mediante a esse acontecimento, eles não tiveram resultado. Então, eles resolveram apelar pela lei de Daniel, pelo Deus de Daniel, o Deus que Daniel servia, com o intuito de fazer Daniel pecar contra o seu próprio Criador. E eles então tornaram uma lei centrada
na pessoa do rei, como se fosse um deus para prejudicar Daniel. Eles armaram uma cilada, mas eles falharam no seu propósito. Daniel se manteve firme e a gente pode ver que a boa mão do Senhor estava sobre ele e a sua conduta era digna de honra. Olhando para a vida de Daniel, ele nos deixa um exemplo de uma pessoa que buscou excelência em tudo que ele fazia. Daniel 5, versículo 12 a 14, diz que o rei, encontrou isso em Daniel. Verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonho, resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele lhe dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos ilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. E aqui nós vemos, que Daniel, ele era um exemplo. Daniel, ele se tornou uma influência. Daniel, ele tinha excelência, ele era excelente. E Daniel nos mostra que vale a pena sim ser fiel, vale a pena ter uma vida correta, não nos corrompermos, não cedermos às tentações que batem diariamente à nossa porta. Ele, por certo, teve muitas oportunidades. Com certeza, Daniel teve muitas oportunidades de se corromper. Daniel teve muitas oportunidades de ceder, de abrir mão do Deus que ele servia. Mas ele permaneceu firme. E Deus deseja também que eu e você tenhamos uma vida abundante, como diz João 10:10. Mas para isso, nós precisamos fazer o quê? Buscar ter uma vida correta, buscar ter uma vida digna, ter excelência em tudo que viemos a fazer. Não podemos nos acomodar e nem amoldar a esse mundo, aos valores que a nossa sociedade muitas das vezes nos apresenta, mas devemos deixar que nossa mente, que o nosso coração sejam guiados por Deus. Nós precisamos sim crescer, precisamos aprender, precisamos nos esforçar para cada dia sermos melhores naquilo que viermos e que propomos a fazer, Porque fazendo assim, nós colheremos bons frutos bons. Em Provérbios, capítulo 22, 29, diz assim, Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real e não trabalhará para gente obscura. Então, quem escolhe fazer as coisas com excelência se destaca entre os outros e, consequentemente, Deus nos recompensará. Deus está, assim, procurando pessoas que honrem seus compromissos, que sejam honestas, justas, de boa índole, pessoas de caráter, pessoas que tenham palavras, que sejam, que honrem o nome do nosso Deus. E eu queria dizer para você, decida ser essa pessoa, ser uma pessoa excelente. Decida por optar pelas coisas corretas, a ter um caráter íntegro, Mesmo que ventos contrários cheguem até você, assim como chegou a Daniel. Mas decidamos a permanecermos firmes em Deus e termos uma postura, de excelência e de caráter. O segundo tópico, que foi colocado nessa lição é que, em meio à difamação, decida manter seu relacionamento com Deus. Daniel, ele sabia que sua vida estava correndo risco. É claro que ele sabia. Mas o que esperar
de um homem amadurecido na sua comunhão com Deus. Ele já havia experimentado coisas extraordinárias. Daniel já havia experimentado atributos sobrenaturais anteriormente. Lembram? Ele teve sabedoria acima de todos os outros sábios da Babilônia. Ele pôde fazer a revelação do significado dos sonhos. Daniel viu seus amigos que foram milagrosamente preservados dentro daquela fornalha ardente. Ele era um homem de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Ao ter conhecimento do edito do rei, lá no capítulo 6, nós vemos, no versículo 10, que ao ter conhecimento do que o rei tinha feito, nós podemos ver o que Daniel faz. Daniel corre, sai imediatamente e ele vai para o lugar que ele tinha reservado para estar com o pai. Daniel 6:10 diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo o seu Deus. Daniel correu e foi estar com Deus. Ele não se deixou dominar pelo medo. Ele prostrou-se diante de Deus, o Todo-Poderoso, como fazia sempre. Ele também não mudou seus hábitos, Ele foi orar, como de costume. Nem foi fazer nenhuma outra coisa, a não ser ir à presença de Deus. Daniel aqui demonstra ter uma disciplina diária, a qual ajudou a discernir que não existia nada mais importante do que encontrar-se com seu Deus, ouvir a sua voz e não temer as outras vozes. De fato, meus queridos, a oração é essencial à nossa vida. Cultivar essa prática de vida devocional, ter o nosso tempo a sós com Deus todos os dias, manter essa dinâmica, fará toda a diferença nas nossas tomadas de decisões. Seremos sempre direcionados pelo Espírito Santo de Deus e agiremos de forma correta e digna de sermos aprovados por Ele. É bem verdade que não é fácil, não é mesmo? Manter esse hábito é um grande desafio. Mas esse tempo de meditação da Bíblia, de oração, é que vai nos manter de pé diante a adversidade e a difamação. Foi isso que aconteceu com Daniel. O que manteve Daniel firme, de pé, é porque ele tinha uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. E essa intimidade com Deus faz com que eu e você tenhamos o quê? Livramentos. Essa intimidade faz com que Deus nos abençoe no tempo certo. Então, decidir caminhar, se esforçar para manter essa vida relacional com Deus, fará toda a diferença quando as provações chegarem, quando a adversidade chegar a nós. Queridos, não devemos abrir mão desse bem que temos, o de estar aos pés do Mestre, o de ouvir, o de receber, o de falar com Deus, porque só Ele, só o nosso Deus tem as palavras de vida para cada um de nós. Só o nosso Deus sabe exatamente o que vai nos acontecer. E Ele é um Todo-Poderoso, Ele tem o comando e o controle de todas as coisas, que poderá, sim, nos ajudar no momento da adversidade e da difamação. Então vamos prosseguir firmes, confiantes
e mantendo, buscando essa vida relacional com o nosso Deus. O terceiro ponto é que, em meio à difamação, decida não ceder. Aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel fazendo o quê? Orando. E apressadamente eles correram e foram falar com o rei. Tudo que eles queriam era o quê? Difamar Daniel. Tudo que eles queriam era arruinar com Daniel, né? E o verbete difamar significa tirar a boa fama ou crédito, desacreditar publicamente, infamar ou falar mal. Daniel 6, versículo 13, diz assim: Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Eles correram e foram contar para o rei o que Daniel estava fazendo. E eles então decidem, arruinar com a vida de Daniel. Eles decidem difamar Daniel, dizendo que Daniel não estava dando ouvido àquilo mesmo que eles já haviam articulado, tramado, E a gente pode ver aqui até a postura do rei, que ele não, até ele eu acho que ficou, refém, dessa articulação. E a gente pode perceber então que Daniel, ele era uma pessoa de boa índole. Daniel era irrepreensível, Daniel tinha caráter, Daniel tinha carisma, mas mesmo assim, queridos, Daniel, ele não ficou imune às acusações infundadas daqueles que queriam a sua morte. Nós também não estamos isentos de sofrermos acusações, de sofrermos calúnia, de sofrermos difamação. Não é pelo fato de sermos cristãos ou de mantermos uma vida de fidelidade a Deus, de estarmos buscando um relacionamento íntimo com Deus, que vamos estar livres desses acontecimentos. Daniel, ele era um homem temente a Deus, mas ele passou por isso tudo. Nós também podemos passar por essas questões. Uma outra questão que eu gostaria de destacar é que nós também podemos não só passar por isso, mas muitas das vezes podemos ser agente da difamação. Ou seja, precisamos ter muito cuidado, precisamos viver muito na dependência do nosso Deus, porque podemos ser presa fácil na mão do inimigo para agir com difamação. Agir com difamação dentro da nossa família, agir com difamação dentro da igreja, no trabalho, não é mesmo? E a gente sabe que a difamação é uma potente arma de destruição. Ela é capaz de aniquilar qualquer relacionamento e gerar marcas severas, podendo causar sérios prejuízos, prejuízos materiais, prejuízos emocionais, sociais, espirituais, até físicos. Daniel, ele não foi poupado dessa difamação. E eu quero dizer que nós também não estamos isentos a isso. Nós também não somos poupados de sermos difamados, E precisamos, então, à luz da Bíblia, com o exemplo de Daniel, ver que mesmo ele passando por toda essa situação, a vida dele prova que ele foi um homem íntegro em meio a essa difamação. E Daniel, ele não cedeu. Ele poderia, ter cedido. Ele poderia ter ido procurar o rei, interpelar ao rei. Ele poderia se posicionar diante dos oficiais. Afinal de contas, ele era um líder, Mas a solução que ele encontrou foi
manter-se firme e focado em Deus. Daniel, ele desafiou as autoridades humanas. Por quê? Porque ele tinha consciência que estava sendo amparado pela autoridade divina. Daniel tinha plena certeza que o Deus que ele servia era um Deus maior do que todo o reino, do que todo o rei, do que todos os oficiais. Daniel tinha convicção, ele tinha certeza de que Deus era muito maior, que Deus é, né, muito maior, muito mais poderoso do que qualquer outra coisa. Diante da difamação, muitos fraquejam quando passam, né, por esse teste. Muitos querem reivindicar, né, aqueles que dizem assim, pagar o mal com o mal, né? Outros querem contestar, outros querem vingar-se, outros querem desafrontar. Então, diante a uma difamação, não podemos fraquejar, né? Nós devemos olhar, por exemplo, de Daniel. Ele recorreu foi a Deus. Ele não cedeu ao que os seus inimigos, por certo, queriam, mas ele recorreu a Deus. Da mesma forma, nós não devemos ceder quando a difamação bater a nossa porta. Nós precisamos recorrer a Deus. Quando fala-se mal de uma outra pessoa, nós devemos entender que nós estamos ofendendo a Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque o pecado é uma transgressão ao mandamento de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Tito, capítulo 3, versículo 2. Olha, diz assim, não calunie ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. A Bíblia nos orienta a não sermos caluniadores. Está dizendo que nós não devemos caluniar ninguém. Pelo contrário, o que nós devemos ser? Ser pacífico, amáveis, mostrar sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Então, falar mal, caluniar, difamar, isso é pecado. Não devemos cometer isso, né? E enquanto formos agentes, né, dessa ação, nós estaremos contribuindo para que o Evangelho, para que a mensagem de Deus não cresça. Então nós precisamos sermos pacificadores, sermos mansos, observarmos e termos os frutos do Espírito de Deus em nós e sermos como Daniel, né? Cada dia mais estarmos fiéis, estarmos conectados com o Pai para podermos vencer a essas adversidades. Eu quero concluir essa lição, né, usando uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte: Daniel não podia administrar a orquestração dos seus inimigos, nem fazer o rei retroceder, nem mesmo se recusar a ir para a cova dos leões. Ele não podia tapar a boca dos leões, mas ele podia orar e pôr a sua confiança em Deus. Cabe a nós manter-nos fiéis, velar pelo nosso testemunho e honrar a Deus com a nossa vida. Cabe ao Senhor, o nosso Deus, nos livrar das garras do inimigo. Daniel creu em Deus e o anjo fechou a boca dos leões. Então, aqui nessa palavra do pastor Hernandes Dias, nós podemos ver que humanamente Daniel não tinha nenhuma condição, né, de dominar aquelas articulações, aquele momento. Ele não tinha nenhuma condição humana
de se livrar da difamação. Mas nós podemos ver que quando recorremos a Deus, assim como Daniel recorreu, o poder estava em Deus. E Deus agiu, Deus abençoou. E Deus deseja também, hoje, nos nossos dias, nos abençoar, usar as nossas vidas, nos ajudar. E Deus deseja fazer milagres, como fez aqui na vida de Daniel. Deus deseja honrar os que são deles, e nós precisamos estar sempre buscando. Cabe a nós, cabe a cada um de nós nos mantermos fiéis a Deus. Cabe a cada um de nós, sermos testemunhas desse Deus, honrar a Deus com as nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele fará muito mais daquilo que nós precisamos, daquilo que nós pensamos, Nosso Deus tem poder para agir em meio às adversidades e à difamação. O meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, o meu desejo é que Deus continue nos abençoando, e que essa lição realmente sirva para o seu crescimento. Deus abençoe.